Paz e liberdade para vocês. Eu sei, vocês estão esperando a mensagem da semana, né? Tá atrasado, era para ter postado domingo. Hoje nós estamos gravando na segunda, para vocês terem noção como que tá complicado o negócio aqui, como que tá. Mas graças a Deus, os frutos estão vindo. Graças a Deus. Mas a mensagem dessa semana, eu quero falar sobre situações necessárias. Quem nunca viveu uma adversidade? Quem nunca viveu algo que não queria viver? Quem nunca passou por algo que não queria passar, mas que era necessário passar por aquilo? No livro de João, o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 4, o versículo também o 4, a primeira parte do versículo diz assim, e era necessário o que, Isaac? Passar por Samaria. O versículo todo é esse. Mas eu quero só frisar essa primeira parte, e era necessário. Mas Isaac, se você pegar só esse pedaço do texto sem contexto, você pode gerar um pretexto, né? Os teólogos dizem, né, que texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, para contextualizar, para não ficar nisso aqui, eu vou contextualizar rápido para ninguém sair dizendo aí que o Isaac está pregando heresia, né, Leandrinho? Então, vamos para o contexto aqui. O que estava acontecendo? Jesus tinha passado um tempo na Judéia. Judéia é onde fica Jerusalém. E ele decidiu voltar para a Galileia. A Judéia ficava na parte de cima e a Galileia ficava à beira-mar, na beira do mar da Galileia. Mas no meio do caminho ficava uma cidade, ficava, na verdade, um lugar, né? Ficava Samaria, que era uma parte ali de Israel que os judeus não gostavam de passar, porque eles tinham uma rixa com os samaritanos. Os judeus, é forte falar isso, mas eles odiavam os samaritanos. E vice-versa, né? Os samaritanos também não eram muito amigo do judeu também não, né? E para vocês entenderem, Judéia, Galileia, no meio do caminho, Samaria. Tinha um caminho que era mais longo, que era dar a volta em Samaria. O caminho mais rápido tinha que passar por meio de Samaria. Então imagina só, né, o caminho normal, Jesus e seus discípulos vindo da Judéia para a Galileia e chega na bifurcação. Para ficar bem didático. Para a direita, Samaria, e para a esquerda é o desvio de Samaria, o caminho mais longo. Eu imagino, né, os 13 vindo, né, Jesus e os 12, os 12 discípulos indo para o desvio e Jesus indo para Samaria. Consegue entender isso? E aí os discípulos, Jesus pegando o caminho errado. E João escreve algo, esse detalhe. Tinha outro caminho. Tinha um desvio. Mas aqui era necessário passar por Samaria. Jesus tem umas peculiaridades que, se a gente ficar maravilhado só de ler os evangelhos. Leia os evangelhos. Você que está querendo vir nesse caminho de volta, leia os evangelhos, é maravilhoso. E olha só, João escreve detalhe que era necessário eles passar por Samaria. Por que, Isaac? Nós sabemos, se a gente decorrer aqui o capítulo 4, nós vamos entender o porquê que era necessário. Porque Jesus tinha um encontro com uma pessoa ali. Mas vamos para a parte do necessário? Era necessário. Pensa aí, os judeus não gostavam dos samaritanos. Os discípulos queriam passar por Samaria? O que vocês acham? O que você acha, Leandrinho? Eles queriam passar por Samaria? Creio que não. Odiando os samaritanos? Não. Olha só. Mas era necessário.
Uma liçãozinha que vou tirar para você aqui é que tem momentos da vida que nós vamos passar por lugares que nós não queremos passar, mas que são lugares necessários para poder fortalecer a nossa fé. E falando disso, eu lembro de José. Muita gente, rebenta o José. Acaba com José por quê? Porque José contou o sonho. José é boca aberta. José contou o sonho para os irmãos. José não tinha que ter contado. Aí pregam sobre isso. Não conta seu sonho, irmão. Guarda seu sonho sob 7 chaves. Não conta o sonho, não seja boca aberta. E o José foi boca aberta, contou o sonho. Mas vamos pensar numa escala de processo? Que se José não conta o sonho, os irmãos não iam odiá-lo. Se os irmãos não odeiam José, eles não planejam matá-lo. Se eles não planejam se livrar dele, eles não jogam ele dentro do poço. Se José não é jogado dentro do poço, ele não é vendido para os ismaelitas. Se ele não é vendido para os ismaelitas, ele não chega no Egito. Se ele não chega no Egito, ele não vai para a casa de Potifar. Se José não vai à casa de Potifar, ele não é caluniado. Se ele não é caluniado, ele não é preso. Se José não é preso, ele não conhece o copeiro e o padeiro. Se ele não conhece o copeiro e o padeiro, ele não interpreta o sonho deles. E se ele não interpreta o sonho deles, o copeiro não volta a servir o faraó. E se o copeiro não volta a servir o faraó, José não interpreta o sonho do faraó. José nunca seria governador do Egito, por conta de uma coisa que era necessária: José contar o sonho para os irmãos. Olha o que desencadeou. Então, tem coisas que são necessárias acontecerem em sua vida para te ligar ao seu propósito. Talvez hoje você está vivendo sem o seu propósito definido. Talvez você está vivendo o pior momento da sua vida. Talvez você sofreu uma perda enorme. Talvez você sofreu uma queda. Talvez você está no chão. Mas até este momento é necessário para te ligar ao seu propósito. Olha que maravilhoso isso. Olha que lindo isso. A vida de todos os homens de Deus, a vida de todos os homens que Deus usou, foi marcada por situações necessárias. Você não lembra de Davi? Que teve que ser rejeitado pelo pai e pelos irmãos para ele poder ter um destaque na sua família? Você não se lembra de Elias, que foi necessário ele ir para dentro de uma caverna se esconder, para Deus ir dentro da caverna e resgatar e tirar Elias daquela depressão que ele estava? Porque ele tinha que ungir Eliseu e tinha que ungir Jeú ainda. Então era necessário aquilo. E Daniel, que foi necessário ele ir para a cova dos leões, para o rei reconhecer que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro. Então comece a pensar na sua vida, porque essa situação que você está vivendo é a situação necessária que Deus vai unir você ao seu propósito de vida. Porque os discípulos, eles não queriam passar por Samaria. Para eles era um insulto passar por aquele lugar.
Mas ali tinha uma mulher que Jesus precisava se revelar a ela como Messias. É nos momentos de adversidade que as situações necessárias vai fazer Deus se revelar quem Ele é para você. É nesses momentos que você vai conhecer quem é Deus. E eu estou trazendo essa mensagem hoje para você entender que até essa tempestade é necessária. Que até essa luta é necessária. Que nada foge do plano de Deus. Que nada sai do controle de Deus. O problema é que às vezes nós não deixamos Deus trabalhar como Ele tem que trabalhar. É ou não é, Leandro? A gente fala, Deus, está nas suas mãos. Agora, Senhor, faz o que tu quiser. E Deus começa lá a te lapidar. Deus começa a cortar algumas coisas da sua vida que você pediu, você falou, Deus, está nas suas mãos. E Deus começa a cortar algumas coisas da sua vida e aí você quer tomar o controle de volta da mão de Deus. Ah, Deus, isso aqui eu não quero que o Senhor corte. Ah, mas isso aqui, Senhor, não. Mas são cortes necessários. São mudanças necessárias. Você orou, você pediu, Deus, faz a tua vontade. Ele começa a fazer, você se desespera, pô. Ele começa a fazer, você começa a querer tomar o controle da mão de Deus. Não, Deus, não é bem isso que eu queria, Deus. Você confia ou não confia? Você acredita ou não acredita? Porque Deus, o que Ele tem para você é uma nova história. O que Ele tem para você é uma mudança de vida, é uma restauração. O que Deus mais quer é ligar você ao seu propósito, mas você se auto-sabota. Por conta dos caminhos que são necessários para te lapidar. E você, não, tá muito difícil, essa tempestade tá muito grande, que essa luta tá muito complicada. Tudo isso é necessário. Porque Deus quer que você entenda o seu propósito, então Ele precisa te moldar a Ele. Ele precisa te unir a Ele. E eu não quero ser leviano aqui. Eu não quero dizer para você que se você vier para a fé, você que está ouvindo o Evangelho pela primeira vez através desse vídeo, que se você vier para o Evangelho as coisas vão ser um mar de rosas, porque não vai. Talvez as coisas não vão se resolver. Porque Jesus disse que no mundo nós vamos ter aflições. Jesus disse que nós vamos ser perseguidos por causa do seu nome. Jesus disse que nós vamos padecer por Ele. Mas o segredo não é ter adversidades, lutas e provações e aflições, é como nós vamos passar por essas aflições. Porque são aflições necessárias. E hoje eu venho trazer um segredo para você. Por mais que seja difícil, é passar por essas aflições como o apóstolo Paulo passava. Com alegria. Isaac, é impossível. Certeza? Paulo escreve na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, que ele aprendeu a contentar com o que ele tinha. Ele sabia ter muito, mas também sabia ter pouco. Ele sabia ter fartura e sabia também não ter nada.
porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente usa este versículo, né, como um jargão evangélico, como um amuleto, quando as coisas ficam difíceis. Não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E esquece do contexto do que Paulo estava dizendo. Que eu aprendi a contentar-me com o que tenho. E se o que eu tenho hoje são lutas e aflições, eu devo me alegrar, porque ele me deu um conselho na carta de Filipenses, capítulo 4, verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Porque as aflições, meus irmãos, são necessárias para te moldar para o seu propósito. Eu estou dizendo isso porque tem muita gente para que você precisa alcançar ainda. Existem pessoas que você precisa alcançar. E você está pensando em desistir, em parar por conta das adversidades. Mas Jesus está vindo aqui através dessa mensagem para te dizer que essas adversidades, que essas lutas e aflições são necessárias para te moldar. Você sabia que tem gente perto de você que se espelha em você? Que espera de você uma palavra de salvação? Você sabia disso? E essas adversidades estão vindo não para te enfraquecer como você está pensando, mas para fazer você ser uma pessoa mais forte em Jesus Cristo. Porque a tribulação gera paciência. E a paciência gera esperança. Isso o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Coríntios. Então nós devemos nos gloriar nas tribulações. Nisso aí que você está passando. Porque ela é necessária. Eu estou dizendo tudo isso para vocês hoje, porque eu estou assustado com o evangelho que estão pregando por aí. Eu estou assustado. Estão pregando um evangelho por aí de um Deus que é um gênio da lâmpada. Que você esfrega a Bíblia 3 vezes, ele aparece e você tem 3 desejos e você pede, ai dele se não fizer. E esse não é o evangelho de Jesus. É por isso que eu estou te confrontando aqui hoje. Porque nessas lutas que você está passando, são lutas necessárias. E vão vir mais lutas. E o segredo é você não desistir, porque o que está guardado para mim e para você é o nosso nome escrito no livro da vida. Então tudo isso, meu irmão, é necessário. Paz e liberdade em Cristo para você. Creia que todas as adversidades que você está passando são situações necessárias que vão te ligar ao seu propósito. Lembre-se, curte, comente, compartilhe, seja um canal de bênção para alguém. Amém? E fica na paz de Cristo.